E aí a coisa toda tomou uma outra proporção, né? Porque até então foi meio que divertido, fui fazer um trabalho para uma artista que eu gostava, mas não era tão profissional. E já nessa época já acontecia a questão da sustentabilidade, estava bem no início aqui. Percebendo a repercussão disso tudo e do quanto eu gostava desses desafios de mexer com novos materiais e tudo mais, eu decidi fazer um desfile com materiais alternativos, justamente para mostrar para as pessoas o que era possível fazer com os materiais que elas estavam jogando fora, né? Com os materiais que podiam ser reciclados de formas inesperadas, por exemplo. A proposta nem era fazer um desfile comercial, era justamente mostrar a utilização do material. E tem um ponto muito importante para mim. Desde o início, talvez pela questão da minha origem também, e pela convivência com alunos, com tanta gente, eu sempre coloquei como ponto importante a questão da representatividade no meu trabalho. Mas uma representatividade de uma forma mais ampla, não só falando dos negros ou dos LGBTs ou só plus size, mas representatividade no geral. Eu acredito que a moda, claro, existem os seus nichos específicos, seus públicos-alvo, mas eu acredito que moda é para todo mundo, já que se trata de comportamento e fala muito o que você é de uma forma silenciosa. Então, eu fazia questão de ter pessoas que representassem o que eu penso como moda, pessoas que consomem moda, mesmo com corpos tão variados, com posturas tão variadas. E isso foi um mote muito grande para o meu trabalho. Procurei uma equipe que estava organizando um evento com vários desfiles, que era o Osasco Fashion Week, e foi onde eu fiz a minha primeira apresentação de moda sustentável, né, de joalheria sustentável. Isso aconteceu no dia 6 de maio de 2018, um ano e alguns dias atrás. E eu trouxe um pouquinho do desfile aqui para vocês verem, e eu vou narrando algumas questões que eu considero importantes nele. Esqueci de falar o nome, né? Em função dessa questão da representatividade, o nome era Projeto Ubuntu. O Emicida, na época, tinha feito o desfile chamado Ubuntu no São Paulo Fashion Week, e eu não queria colocar só Ubuntu justamente por causa disso. No caso do desfile dele, que não tem o menor problema, era muito voltado, né? A coleção falava de Japão e África, mas era bem específico com relação ao público. No meu, eu queria que esse conceito de Ubuntu fosse realmente abrangente, né? Eu não sei se vocês conhecem a questão Ubuntu, alguém conhece aqui? Não? Sim? Talvez, quem sabe? Então tá. Bom, Ubuntu, obviamente, é uma palavra africana, né? E ela tem origem numa lenda específica. Ubuntu significa eu sou porque nós somos. E a lenda, ela conta sobre um pesquisador que estava numa aldeia africana e, né, descobrindo como as pessoas daquela aldeia se comportavam, né, qual era a forma de vida, como eles recebiam outras pessoas, e ele se sentiu muito acolhido enquanto ele estava lá. Esse pesquisador ia embora, e um dia antes ele decidiu fazer uma espécie de brincadeira para as crianças se lembrarem dele, para o pessoal da aldeia se lembrar dele. Então, o que ele fez? Ele colocou numa cesta várias frutas, muitas frutas, e colocou essa cesta embaixo de uma árvore, no alto de um morrinho, assim. E falou para as crianças que ele conhecia, vamos fazer uma brincadeira? Vamos apostar uma corrida? Então, vocês todos partem dessa linha aqui, correm até a árvore, e quem chegar primeiro ganha tudo, né? Ganha as frutas todas. E para espanto dele, o que aconteceu é que as crianças se deram as mãos e subiram, correram todas abraçadas e chegaram ao mesmo tempo. E ele ficou achando bonito, mas não entendeu muito bem. E uma criança vira para ele e fala, é Ubuntu, tio, né? Isso é Ubuntu. Assim, eu vou estar feliz se o meu amigo estiver feliz. Então, não tem função eu ganhar uma fruta se o meu amigo não vai comer, né? É justamente essa questão do compartilhar. Eu acredito no Ubuntu nesse sentido, não é só para uma equipe, só para um grupo, só para uma etnia, é para todo mundo, né? Eu acho que nós vivemos num país extremamente plural e justamente por isso deveria ser uma filosofia de vida para todos, né? Eu acho que quando um ganha, todo mundo ganha. O desfile tem muito a ver com esse conceito, mas melhor mostrar, né? Dá um playzinho, será que vai? Vai.
Curtinho, tá? São 12 minutinhos. Ih, parou? Vou falar um pouquinho das peças. Eu tenho modelos tradicionais, né? Modelos de corpo tradicional. Essa peça que a Nicole está usando é feita com fuxico de tampinha de garrafa plástica e resíduo têxtil. E aí vocês estão se perguntando aonde chega no alumínio. Nós vamos chegar no alumínio. Aí a melina com upcycling de bijuteria e cristal da Swarovski. Essa base dessa peça, as laterais são feitas com alumínio. A melina tem 1,51 m de altura, por isso que ela foi escolhida. Bom, aí o Sr. Vander, que por um acaso é meu pai, até porque eu não conhecia mais nenhum senhor alto que aceitasse desfilar. Também resíduo têxtil com couro, que é resíduo de couro, né? Resíduo da indústria calçadista, um trabalho de macramê. Isso é um desfile para 200 pessoas, né? Sofia também com resíduo têxtil. De tudo, né? Bastante variado. Eu vou de modelo tradicional para modelos mais baixos, para idosos, crianças. A ideia é permear realmente esse caminho todo. E essencialmente um desfile de acessórios. Cassiano ainda em resíduo têxtil, com cachecol, feito por Rosângela Zanza. Cassiano é meu filho, tem síndrome de Down. E eu nunca vi alguém gostar tanto de desfilar quanto esse menino. Também era importante para mim ter essa questão da inclusão. Aqui, meu modelo com vitiligo, usando uma pala com plástico de garrafa PET também, só que de leite. O Akin ficou bem famoso depois do clipe da Anitta, que ele apareceu, todo mundo passou a conhecer o Akin. Mayara, que é uma menina também que tem altura de modelo, mas tem um corpo tradicional, um corpo bonito, mas não um corpo super magro, né, dos modelos tradicionais, também com PET. Jefferson, Jefferson usa um colar duplo com resíduo de couro e cristal da Swarovski. O Jefferson tem uma leve deficiência auditiva. Esse foi um dos motivos para ele fazer parte desse desfile também. Stephanie. Essa é uma peça que eu acho bastante interessante, esse colar. Ele é feito em metal, tem os pequenos detalhes onde vão os cristais com alumínio, e todo esse corpo dele, essa frente dele, é feita com plástico. É uma tira de plástico cortada e dá todo esse efeito de brilho. Minhas plus size, Lucy e nossa, eu não me lembro o nome desta menina. Gabi, obrigada. Ela desfilou para você também, né, Gabi? Já colares com upcycling de bijus e fios da NET, fios de telefonia. Né? Esses fios são amarrados e acabam dando esse efeito de uma coisa mais afro, realmente. Uma biju mais intensa. Aqui nós temos o Igor Marshall, usando uma touca de resíduo têxtil e um colar com citrino e cristal. Essa touca eu chamo de gorro italiano porque ela também vira uma gola.
mais um de resíduo têxtil, Priscila, com as mangas avulsas que viram um mecharpe, viram um colar, uma gola, né, um cachecol. E aí começa a minha brincadeira com o metal, a descoberta de latão, que eu já trabalhava um pouco, e o próprio alumínio. Essa é a Nicole Vitória, utilizando justamente um colar que está aqui. Depois eu vou convidar vocês para verem, usarem. Alumínio, cristal e fios de seda, não são nem fios metálicos, nada. Nesse momento a questão era brincar com o material, era o que era possível fazer e ter caimentos diferentes. Mona Lisa com outro colar em alumínio. Esses colares de alumínio, na verdade, são peças cortadas manualmente mesmo, né? E os detalhes de brilho são upcycling de biju, de fashion jewelry. Bom, essa é uma das peças que eu mais gosto. Que como o alumínio é reciclável, ele também já foi reciclado para uma outra peça. É uma ombreira e um semicinto em alumínio com correntes de alumínio. O bracelete também é alumínio com cristal. O alumínio tem essa vantagem, né? Ele é muito fácil de moldar, então ele pega o formato do corpo de uma forma mais fácil. Danilo, que infelizmente não aparece, mas ele é todo tatuado e foi escolhido por causa disso, inclusive, mas a blusa não permitiu aparecer. Com um colar em upcycling, nesse caso é latão. Abigail, nem precisa dizer porque da escolha. Ela está com colar em latão, com upcycling também, e carteira de couro de peixe, especificamente tilápia, feita à mão. Taia Nicásio, com colar de latão. Novamente a mesma questão, né? O manual, você conseguir fazer o corte da peça. A Taia foi minha modelo de última hora. Eu tive de mudar meu modelo, eu estava lá, ela já tinha pedido, eu queria desfilar para você. Falei, é o momento, venha. Cris Badu, também com uma peça em latão. E aí tem uma história bem interessante. Quando eu chamei a Cris para desfilar, ela é a cara do meu projeto, ela aceitou. 15 dias depois ela falou, tem uma coisa para te contar, estou grávida. Eu falei, ótimo, lindo, né? Eu já tinha chamado uma outra grávida para participar, uma gestante, que vem na sequência, por sinal, que é a Tabata. E assim, depois desse tempo que a Cris já havia me falado, demorou mais uns 20 dias, ela me liga novamente, fala, tem uma coisa para te contar, eu tô grávida de gêmeos. E aí o que acontece é que a barriga dela está muito maior, porque ela estava esperando as duas meninas, do que a da Tabata. A da Tabata é em alumínio, couro e cristal, o colar que ela usa. A finalização. Bom, nesse processo todo, o que eu realmente quis atingir era isso, como pode ser reutilizado um material que está sendo dispensado. Eu me vejo às vezes mais como uma artista plástica do que como uma estilista nesse sentido, porque me interessa muito mais o conceito e o projeto do que a produção e utilização
específica da peça. E a questão, de novo, da representatividade, mas tudo isso me abriu campos para trabalhar com materiais que eu não esperava, né? Eles foram acontecendo de uma certa forma. Eu recebi os materiais, que as pessoas sabiam que eu estava fazendo desfile, e a partir disso eu fui vendo o que era possível fazer com o que eu tinha em mãos, e como eu ia fazer, né? Inclusive sem um ferramental específico. Então teve muito de improviso, de descoberta, de como mexer com as coisas, né? Acho que no final dá para sentir bem o contraste, né, contraste físico. Não resisti, eu tinha que encerrar com samba eletrônico, que é justamente uma música da época em que eu comecei com moda, que eu fiz a exposição, a primeira. Fim de desfile já vira festa, né? O pessoal já sai dançando, fala, pode dançar, não tem problema, fiquem à vontade. Bom, apesar de ser um desfile relativamente pequeno para os padrões de desfiles de moda, que tem 500 pessoas, enfim, esse tinha 200. Eu me senti recompensada por vários motivos. Primeiro porque o próprio organizador me disse que foi o primeiro desfile aplaudido de pé, já era a segunda edição deles, mas mais do que isso porque vieram muitas pessoas, assim, várias pessoas vieram falar comigo, agradecendo por se sentirem representadas, e outras porque, nossa, eu não tinha noção do que eu poderia fazer com aquele material. Isso gerou um editorial que tem uma sequenciazinha aqui. Eu separei algumas fotos desse editorial na sequência, as mais representativas, claro, né? E o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, daí? Algumas peças, o como elas se comportam realmente, porque até então, num desfile, não dá para ver muito bem o que é, como é feito. Acho que com as fotos fica um pouco mais claro isso, né? Fiz a produção do próprio editorial, fiz maquiagem das meninas, a questão do metal sendo utilizado, né, para a própria programação do que eu queria visualmente. E aí tivemos, de novo alumínio, né, as duas peças em alumínio. Dessa vez mudando de modelo, mas ainda é a mesma peça. E esse editorial aconteceu uma coisa muito interessante, que é justamente essa foto. Essa foto foi parar na Vogue Italia Online, né? Ela foi postada na Vogue Italia Online, que foi uma grande surpresa para quem estava fazendo o primeiro desfile de moda sustentável. Para quem não conhecia ninguém, claro que eu conhecia a revista, obviamente, né? Porque eu trabalho com ela, é uma referência, enfim, mas não tinha nenhum contato direto e a foto acabou saindo lá e foi uma grande felicidade, assim, uma boa startada, eu diria. Pode seguir. E aqui a publicação, né, falando dos modelos, enfim, de quem fez a produção toda.